Olá, gente. Muito bom dia. Hoje, dia 15 de dezembro. Domingo mais do que especial, um domingo que nós estamos concentrando a nossa grande confraternização do final do ano, antes do culto da virada, né? Nesse café da manhã que está acontecendo agora, né, pastor João? O café da manhã, na verdade, é a nossa confraternização social, a nossa confraternização amigável, diurna, fechando todo o ano, né? Afinal, são 12 cafés. E nesse nós queremos dedicar a Deus por nos ter permitido estarmos durante todo esse ano, cultuando a Ele e celebrando com os amigos, com os irmãos, esse momento gostoso que é o café da manhã, de cada terceiro domingo. Muito bem. E hoje é dia desse nosso café. Esse é o dia. E nós aguardamos você. O nosso encontro vai começar às 8h30 da manhã. E desde já queremos agradecer aí, né? A gente está chegando já no final do ano. Toda a audiência, toda a parceria que nós tivemos durante esse ano de 2024. E hoje nós estamos aqui, Lloyd, um texto fantástico, né? Verdade. Um texto excepcional. Eu tenho me deleitado, na verdade, assim, é um sentimento tão bom. Me sinto com um coração noviço, né? Aquela coisa de principiante, como as primeiras descobertas que a gente faz na fé. Eu acho que estou voltando a esse estágio, né? Ah, que delícia. Sim, é verdade, cara. Eu tenho me sensibilizado, eu tenho lido a Bíblia com mais velocidade, com mais profundidade, com mais delicadeza, de maneira que meus olhos estão se abrindo para detalhes dos detalhes que estão ali como um código secreto, né? E o Espírito de Deus tem me conduzido a descobertas tão impressionantes, né? Coisas às vezes tão simples, mas que mudam minha perspectiva sobre a vida e sobre as coisas da vida. Ler a primeira carta aos Coríntios, bom, essa carta eu já li inúmeras vezes. Eu não diria incontável vezes, mas assim, inúmeras, um sem número de vezes. Porque minha prática de leitura sempre foi o Novo Testamento. Eu lia todo ano, uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento. Então eu li mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. Mas eu passo pelas linhas desse texto novamente, como se pela primeira vez, ainda levando sustos, ainda me colocando perplexo, né? E em se falando desse texto do capítulo 4, é mais um desses textos que me causa uma certa perplexidade, boa perplexidade, né? Não é algo que me atordoa, mas que me deixa com essa perplexidade boa, animada para a vida, porque o Evangelho ele não é um curso de preparação para ingressamento daqueles que pretendem se juntar à Liga da Marvel, ou seja, ao mundo da fantasia dos super-heróis, dos super-humanos, dos super-pastores, dos super-líderes. Não. É um texto que encontra a nossa humanidade e a trata com respeito e santidade, levando-nos a compreender que na mais profunda humanidade haverá um centro de estabilidade na nossa vida espiritual. Amém. É um texto revelador e eu assim estou prazeroso de poder tocar nesse texto novamente, né? Eu ficar pensando, 2 textos bíblicos, creio que todos 2 falados por Jesus. Aliás, um eu tenho certeza que ele compara as escrituras ou quem vive o evangelho como quem cava poços, né? Vai cavando, e eu já vivi muito isso na região onde vivia, vai cavando, a princípio pesado, sou esperançoso. Mas a certa altura, quando você começa a sentir o frescor da água que está no lençol freático, começa a dar uma esperança, um sentimento tão gostoso. Aí quando você começa a tirar as primeiras pedras,
Os primeiros nacos daquela laje que está lá embaixo, e a água começa a brotar, aí começa a vir vida, começa a aparecer vida, e Jesus Cristo fala que É um cheirinho diferente. viver esse evangelho é como quem cava poços. Você vai cavando, 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 e a proporção que se aprofunda vai descobrindo o valor que tem lá dentro. E quando também nós lemos que ela se renova a cada dia, para mim era apenas uma frase filosófica, religiosa, cristã. Mas vivendo aqui, a cada momento, a cada domingo pela manhã, cascaveando aqui ou recebendo as orientações, as revelações do Espírito Santo, eu confesso que eu fico extasiado. Eu estou vivendo exatamente esse momento do programa como quem cava poços. A cada dia vai descobrindo coisas, Uma camada vai nova, surgindo né? uma camada nova e vai brotando. Lembra quando os servos de Jacó cavaram um poço, desentulharam um poço que o seu pai havia cavado, e eles gritaram: água viva! Ou seja, deu trabalho. Mas depois de tanto trabalho, não dá para você ler a Bíblia religiosamente. Sim. Não dá para viver a Bíblia obrigatoriamente, ler obrigatoriamente, cumprir o que ela diz por uma questão de preceito, de obrigação e medo. Não dá para ser assim. Não dá para viver a Bíblia lendo apenas no culto à noite, quando você vai, e para fazer seu culto doméstico, e na obrigatoriedade de lê-la todos os dias como uma obrigação religiosa. É preciso que se faça como quem cave poço. Vá buscar a água que está lá no fundo. Tem acontecido comigo. Para mim tem sido deslumbrante o que tem acontecido a cada programa que a gente faz aqui, a cada descoberta linda. Eu comentava com a minha esposa, que a Loide falou num programa desse passado, trazendo a lume o texto quando Paulo diz: vós sois templo de Deus, né? Edificação de Deus. E ele estava falando para um tempo em que as edificações nas cidades eram o que chamava atenção. As pessoas estavam focadas para ali. E é o que deve ser conosco. Não por uma questão de arrogância, de vaidade, mas nós devemos ser vistos por aqueles que passam com a gente, por a gente, com admiração, com respeito. Não com devoção, mas com admiração e com respeito, porque de fato nós somos isso. Estava lá há tanto tempo, eu nunca tinha visto. Sim, às vezes está ali, né? Paulo é esse homem que ele está sempre levando o ser humano à percepção, né? Ele sempre toca nesse lado da percepção. Vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo o que está acontecendo com vocês. Ele sempre quer que olhemos para dentro de nós, né? Ele leva o ser humano, quando ele escreve as suas cartas, ele sempre leva o ser humano a refletir. Ele não dá algo logo conclusivo, mas ele nos leva a perceber o caminho que estamos andando. Sim. Ele orienta, mas ele também leva que a gente tenha essa própria conclusão. Né? É que você às vezes está tão habituado com o meio, com a cultura, com o texto, né? E que você não consegue enxergar sobre outras perspectivas. Estava vendo uma imagem agora recente do último neto meu que nasceu, o José. Disse: não é possível, esse garoto já está rindo. Já está mostrando a gengivinha dele, né? Acabou de nascer. Então, assim, você tira o olho uma semana daquela imagem, quando você volta é outra. Mas quem está ali todo dia, talvez não perceba o crescimento do neném, né? É como que a gente se profissionaliza, e não num sentido ruim, negativo, mas a própria dinâmica da vida faz a gente se profissionalizar tanto com aquele ambiente que a gente não encontra mais novidades, né? É por isso que o nosso olhar para a Escritura deve ser esse olhar de um eterno aprendiz. Né? Não dá para eu dizer: eu não tenho mais nada para aprender. Será de uma arrogância tão grande, de um reducionismo tão maior, não é? Porque a gente sempre tem alguma coisa mais a aprender. Muda a versão, às vezes é preciso mudar a versão que a gente está, para a gente dar uma... Opa, esse texto parece que eu nunca li, né? Porque aquela versão já está tão acostumada, encrostado dentro da tua mente, né? Aí você muda um pouco a versão do texto, né?
Meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas traz é o um mesmo, mas traz diferente, né? E de onde vem a versão? A versão vem daqueles que veem, entendeu? Ou seja, todas as versões bíblicas são pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo para verem de uma forma que precisam ser aclareada para nós, que, como o bispo acaba de dizer, muitas vezes já está tão automático, está tão decorado, por 50 anos de igreja, ouvindo relatos de texto o tempo todo, em programas de Natal e tanta coisa, que o texto para você já é apenas uma resinha, uma decoração, um decoreba, que não te toca com profundidade. Eu, por exemplo, que eu falei num programa desses, e vou repetir, eu li a carta aos Coríntios como uma carta doutrinária, onde Paulo aproveita para meter o chicote nos erros da igreja de Corinto. Só relendo ele agora, nessa última etapa que estamos fazendo do programa, eu consigo perceber que Paulo começa elogiando, não querendo morder depois de ter assoprado, né? Ou então assoprar para morder. Mas Paulo começa elogiando todas as qualidades da igreja de Corinto. Ele começa a falar das qualidades, do esforço de cada irmão, e depois ele vem trazendo a lume aquilo que de fato precisa ser consertado, aquilo que de fato precisa ser tratado. Mas no começo, nos primeiros capítulos, Paulo só traz elogio à igreja, e não é elogio barato. É, na verdade, reconhecimento das qualidades daquela igreja que está se esforçando para chegar ao reino. Todavia, precisa de algumas coisas, como ele está vendo, e nós vamos ver agora no capítulo 4, vamos ler. Ele faz um apontamento onde a igreja já houve um desenvolvimento, onde já desenvolveu, mas depois ele faz, né, ele traz ali um outro apontamento onde falta desenvolver, né? Onde onde está estagnado o conhecimento, onde eles não desenvolveram e onde há necessidade, né, desse crescimento. Isso é muito interessante, porque toda igreja precisa, toda casa, todo casamento, toda maternidade, paternidade, precisa realmente de chegar um momento, alguém apontar e dizer, o quê? Aqui ninguém está crescendo? Ninguém está desenvolvendo? É uma professora com um aluno, né? É uma direção de uma escola também com seus professores. O que está havendo? Está precisando de mais treinamento? De mais conhecimento? Aí muitas vezes traz alguém de fora para melhorar aquele conhecimento ou aquele desenvolvimento. Então, o que Paulo faz aqui? Se na vida comum, todos os dias coisas novas são descobertas, por exemplo, nós já estamos no celular, o 15 ou 16, se não me engano, né? Ou seja... João, o meu ainda é um orelhão, eu não sei. Não, também o meu não, o meu é um tijolinho. Mas eu acho que é o 16. É que eu não sou tão avançado assim, mas já estão chegando no 16, entendeu? iPhone 16. Todos os dias está mudando, inovações estão vindo. Por que na vida cristã nós temos que ficar estáticos naquilo que aprendemos lá nos rudimentos? Não é que nós estamos criando novidade para a Bíblia. É que há coisas que são descobertas cavando poços. Ela é a novidade. Só se descobre cavando poço. Ela é a novidade. Ela é a novidade, cavando poço, ou seja, lendo, buscando, relendo, mudando a versão, buscando a orientação do Espírito Santo. Vai aclareando e a gente vai descobrindo coisas novas tão lindas que nos enche de alegria, de perspectivas e, além do que, de uma nova maneira de viver. Sim. Muito bem. Nós estamos aqui para tocar num texto que é o capítulo 4, versículo 1, que vai fazer a gente pensar um pouquinho, pelo menos imagino que vai, né? Porque ele começa assim. Lodi, desculpa, deixa eu fazer a introdução desse texto aqui. Diz assim: não pensem que nós, líderes, somos o que não somos. Ponto. Não pensem que nós, líderes, somos o que nós não somos. Ou seja, para de ficar imaginando coisas sobre nós que não tem nada a ver conosco. Não criem uma imaginação sobre nós pensando que somos o que não somos. A primeira coisa que eu me lembro, João e Lloyd, foi quando o Paulo entra dentro de uma cidade. Vimos isso em Atos. Ele entra dentro de uma cidade e estão tão impressionados com os milagres que viram que são capazes de
fazerem uma eleição na cidade, elevando ele e o... Barnabé? Não era Barnabé. Meu Deus, não sei se era Silas, não lembro agora, mas ele e um companheiro elegerem-nos como deuses naquela cidade. Ou seja, pensaram sobre Paulo e sobre seu companheiro de trabalho aquilo que eram o que não eram. Quantas vezes a gente está adoecendo pessoas, colocando sobre elas um fardo de expectativa que elas não são capazes de atender. Gente, eu atendo pastores e sei o quanto alguns deles que me procuram e outros tantos e tantos que não me procuram, mas eu sei por causa da própria demanda sobre líderes de igreja, por exemplo, que eles se sentem impotentes para serem aquilo que esperam que eles sejam. E eles não são capazes de ser, João. É uma exigência desleal, colocando homens e mulheres, ou porque eles mesmos semeiam essa imagem, isso pode ser, né? Ou porque há uma imagem no coletivo, né? No coletivo já há uma imagem de o que deve ser um líder, e coloca o cara numa dimensão. Acho que foi domingo passado, eu estava dizendo, cara, não fica esperando de mim o que eu não posso dar, porque eu não vou dar. Eu não consigo. João, eu tenho 64 anos, sou um pouquinho mais novo que você. João acabou de fazer 70 esses dias, né? Cara, nesses meus 64 anos, João, diante de Deus, diante do Espírito Santo, eu tenho procurado entregar as minhas melhores coisas, o meu melhor padrão de santidade. Vão ter que criar histórias para criar loucuras comigo. Eu tenho buscado. Agora, é tudo que eu posso dar, tudo que eu consigo dar. Não é tudo que esperam que eu dê, porque tudo que esperam que eu dê, pode ser que eu não tenha suficiência em mim. E eu não me estribo na minha suficiência. Eu confio em Deus, mas eu não estou pronto para atender a demandas que eu não sou capaz de suportar, que vai me matar. Gente que está ficando mentalmente doente, porque não consegue atender a expectativa das pessoas sobre si. Quando eu era menino, vivendo no interior, a casa do meu pai era a hospedaria dos pastores. No lugar onde vivíamos não era uma sede, né? Então os pastores vinham da sede do campo para hospedar-se no povoado onde vivíamos. E aquele pastor para nós era um semideus. Uhum. Era um semideus. A expectativa que nós tínhamos desse homem era um semideus. Eu tinha a responsabilidade até de espantar o galo para não cantar às 2 da tarde, para não acordar, para não perturbar o sono repousante do pastor. Uhum. Então tal imagem se criava, um homem como semideus. Agora imagine para mim, uma tenra criança e depois adolescente, ouvir dizer que o pastor fulano foi disciplinado, foi exonerado, foi execrado do cargo porque falhou na sua perspectiva pastoral. Olha como ficava isso dentro de mim, que a princípio era um semideus. De repente agora é um filho do diabo porque não aguentou a pressão. Uhum. Isso permeou a minha cabeça por tanto tempo. E depois de ser pastor, eu consigo entender, na verdade, eu já vim entendendo, que convivi junto a eles por tanto tempo, essa dificuldade. Uhum. E muitas vezes, bispo, essa dificuldade é também falta, é fruto de um cuidado nosso, de observar que nós não podemos dar aquilo que esperam da gente, não podemos gerar essa expectativa, não podemos deixar a nossa família à mercê de um pastorado que temos. E eu li há poucos dias uma mensagem de alguém dizendo, eu atendo muitos pastores, uma pesquisa diz que o cargo mais difícil no mundo hoje é ser presidente dos Estados Unidos e o segundo é ser pastor, por conta da expectativa que criam a respeito desse ministério. E, na verdade, não é que seja um cargo absurdo, é que nós não podemos, na verdade, ir nessa pilha de querer
que o que desesperam da gente nós possamos dar. Nós somos humanos e isso nós estamos também querendo tirar, como diz o caboclo, o corpo fora da responsabilidade que temos. Mas não julguem a gente como um semideus. Não tratem a gente como uma pessoa mais perfeita, como mais santo, como mais puro. Nós nos esforçamos para fazer tudo o que é possível, mas nós não podemos perder a nossa família, não podemos perder o nosso relacionamento social com amigos, não é em farras e etc. Mas nós não podemos perder o veio da nossa família, da nossa vida, do nosso convívio, até com nós mesmos. Tem pastores que têm se alijado do convívio consigo mesmo, por conta da expectativa que outros esperam dele e da perspectiva que ele cria para que eles esperem realmente isso dele. Às vezes não compra um terno melhor, não troca de carro, porque o que vão pensar de mim, né? Tem essas coisas, Lloyd. Tem essas coisas, são coisas até relativamente pequenas, mas de repercussão severa. Essa inquietação. Então, como eu disse, às vezes plantadas pelos próprios líderes, por exemplo, com essa teologia de que não toqueis nos ungidos do Senhor, como se todos nós não fôssemos ungidos do Senhor, cria essa coisa do objeto exclusivo, né? Pastor é objeto exclusivo, ele é patrimônio da igreja. É um ícone, né? É um ícone. E hoje não se é chama nada disso, muito, né? fulano é um ícone da igreja, é um ícone, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, se coloca muito nesse pedestal, nesse status espiritual, nessa espiritualidade. Que vai para além da honra, né? Justamente, vai para além do reconhecimento. Quando se diz, não farás para ti imagens de escultura, mas estamos fazendo imagens de idolatria dentro do coração, na perfeição, como ela é bonita, queria ser igual a ela, queria falar assim como o bispo fala, queria ter esses exemplos maravilhosos. Só ninguém quer ser bonito como eu, né? Queria ter esses exemplos maravilhosos que o pastor João tem, essa leitura de mundo, essas histórias maravilhosas para contar. Dizer, cada um faz o seu próprio Deus, né? O seu ícone, o seu modelo, como pregar, quero pregar como fulano prega. E muitas vezes o talento está dentro de nós. Deus já plantou, como Paulo diz, vocês já têm tudo já estão em vocês. Sem contar que muitas vezes nos alijamos por conta de uma tradição de participarmos de um evento social que não é perverso, que não é mundano, que não é devasso, mas nos privamos de participar por imaginar o que estão pensando da gente. O que vão dizer de mim? Não, eu sou pastor, eu não posso me misturar, quer dizer, eu não posso ir no churrasco de pessoas que não são crentes. Eu não posso ir numa festa de amigos que não são cristãos, porque o que vão pensar de mim como pastor estar ali? Não é um antro de devassidão, é apenas um convívio social de amigos que não comungam da mesma fé com a gente, mas comungam da amizade com a gente, com a nossa família, com os nossos filhos. E nós nos privamos por questão de manter uma imagem que nada tem a ver. A nossa imagem não está atrelada a isso. O nosso ser pastor é aquilo que fazemos e não aquilo que deixamos de fazer. A imagem mais complicada daquela de Jesus na casa de Simão, o leproso, com na casa de Mateus, naquele mulher jantar. De reputação duvidosa lavando seus pés, na casa de Mateus, o publicano. Né? Então, é imagem pior do que aquela para a reputação de um líder religioso. Né? E foram essa turma que deram a Jesus o título mais importante, né? Amigo de publicanos, de meretrizes, ou seja, enquanto eles pensavam que estavam deturpando a imagem, o caráter de Jesus, estavam elevando a uma condição de um homem que, apesar de ser o rabi da época, de ser o homem mais popular da época, de estar entre os grandes, ele também se curvava para tratar com dignidade aos pobres, aos pecadores e às meretrizes. Isso aí. Não pensem que nós líderes somos o que nós não somos. E a gente vai fazer assim. A gente vai dar uma respiradinha, vai tomar um cafezinho rapidinho e a gente volta para dar continuidade. Somos servos de Cristo, não senhores dele.
É bom a gente se lembrar sempre disso aqui, né? Baixar a bola, né? Você tá louco. Na contemporaneidade, isso aqui não tem sido muito bem entendido, né? Tem muita gente que tem se tornado dono de Cristo aí, né? Propriedade privada. Dá para quem bem entender, ou para quem acha que merece, né? É. Dá Cristo para quem acha que merece. Isso. Nós vamos ali e voltamos já já. Olá, gente. Estamos de volta. Queria mandar um abraço apertado para aquele nosso querido paraense, aquele amigo que veio de canoa, né? E chegou até aqui, tem sido nosso amigo até hoje. Gente, feliz da vida no capítulo 4. Aí nós paramos aí nessa história de não fica pensando de nós além do que convém, né? Não pense que nós somos o que nós não somos. Aí, no meio do caminho, a gente deu uma paradinha para respirar, Lloyd. Sim. E logo voltamos com outra reflexão bombástica de Paulo, né? Paulo diz, somos servos de Cristo, não senhores dele. Ai, Não somos guardiões. Nossa responsabilidade é conduzi-los aos mais sublimes segredos de Deus. deixa eu parar aqui um instantinho, né? Já tem bastante material aqui. Olha que coisa fantástica, João. Essa coisa de nós não sermos senhores de Cristo, mas Ele, o nosso Senhor, precisa ser como um colírio nos nossos olhos, porque, vez por outra, eu acho que há discursos que estão ficando míopes. Vejo alguns discursantes assumindo um lugar de guardião e de tuteladores dos direitos de Cristo, ou seja, Cristo está subordinado a eles até a sua maioridade. Opera através de mim. Sim, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, ele opera. Eu sou o tutor dessa história aqui. Esse sentimento de essencialidade para suprir, para preencher um buraco vazio do tamanho de um mundo, de alguém que é tão refém da sua própria imagem, é um adorador de si mesmo, que até Deus está a seu serviço, na sua concepção, no seu discurso. Pessoas que sem Deus, né, que Deus sem eles, nada pode fazer. Não existe. Não existe. Sim, porque ele é o grande mentor dessa ideia da divindade. Gente, a gente está caricaturando aqui uma história que a gente está vendo se repetir todo dia nos Instagrams, nos TikToks e nas redes sociais. Homens e mulheres que arrogam para si o direito de representante exclusivo, monopólio da divindade. Ou seja, para passar pela divindade, tem que passar por si. É como aquela operadora da estrada que cria um pedágio e para andar naquela estrada tem que pagar pedágio. Gente, no caminho chamado Cristo, não há praça de pedágio. Nenhuma denominação, nenhum ministério, nenhuma criatura humana tem o direito de cobrar pedágio para aqueles que andam e percorrem a simplicidade do caminho, que é Cristo. Como diz um sábio pastor, o evangelho é como leão, né? Não precisa que ninguém o defenda. Basta que não o prenda, né? Basta que o libere. Então, nós não precisamos, Paulo diz exatamente, nós somos senhores de Cristo. E precisamos estar vigilantes, porque a palavra de sabedoria pode estar conosco, mas não com exclusividade. A palavra de conhecimento pode estar em nós, mas não com exclusividade. Eu lembro da decepção que tive com um pastor que eu conduzia há uns 20 anos atrás. Ele já está na eternidade. E eu coloquei um ponto de vista sobre um dogma da igreja. Ele me foi tão rústico, tão pesado, tão severo, que eu nunca consegui esquecer disso. Como se ele fosse o detentor de todo o conhecimento a respeito daquilo, porque era um pastor veterano. Eu entendi que a sua autoridade de pastor veterano tinha o poder de achatar qualquer noviço na fé, por conta de ele ser exclusivista, senhor do conhecimento sobre Cristo e não
um companheiro para ensinar ou para ajudar a gente a caminhar. Sim. Eu já tive muitos professores assim, João. Não tive muitos pastores assim, mas professores tive alguns. Talvez até tu esteja fazendo menção de algum deles aqui, pelo que eu conheço de algumas das tuas histórias. Pode ser que algum desses que a gente olha para eles tem uma grande admiração, mas depois a gente passa a entender que eles se sentem detentores do conhecimento, né? Senhores da verdade. E é tão feio porque a nossa responsabilidade é conduzir nossos irmãos aos mais sublimes segredos de Deus. A nossa missão é essa. Nossa responsabilidade é conduzir os irmãos aos segredos de Deus. Conectar pessoas ao sagrado é também abrir o caminho dos segredos. Porque todo homem, toda mulher que acessa o sagrado descobre segredos. Porque o sagrado reserva os mais sublimes segredos da vida nele. E a missão de todo líder, de todo pregador, de todo orientador, de todo anunciador do Evangelho, das boas notícias, é essa sublime missão de conduzir cada ouvinte, cada participante, cada sujeito que cruza o seu caminho nessa descoberta dos segredos do sagrado. Se eu compreendo essa minha missão, fica tudo tão mais simples, fica tudo tão mais fácil. Lembra que a nossa missão não é convencer ninguém de nada, é conduzi-los ao sagrado. E o sagrado mesmo os conduzirá aos segredos, não é? Se a gente entende isso, a gente entende a leveza da nossa missão. Aquilo que às vezes acham árduo, e não é tão árduo assim, é mais simples do que árduo. Árdua é a tarefa de apacentar adoecido e com gente doente. Aí essa tarefa é insuportável. Mas, cara, a tarefa de anunciar o senhorio de Cristo e de aproximar pessoas de Jesus, porque essa é a nossa missão. Você sabe qual é o retrato que está na minha cabeça? Aqueles homens que abrem um buraco no teto e descem o seu amigo paralítico por cordas diante de Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, essa é a nossa maior missão evangelizadora, é colocar pessoas, que seja pelo telhado, mas colocar pessoas diante de Jesus. O que ele vai fazer ou deixar de fazer é responsabilidade dele. A minha é arrumar corda, ter coragem de subir nos telhados e encorajar meus amigos a descerem pelo telhado amarrado pelas cordas, né? O que Jesus vai fazer é competência dele, só dele. Oh, glória! Sensacional isso, né? Sensacional, maravilhoso. Eu não sei se cabe, mas eu estou lembrando daquele oficial romano que foi buscar socorro com Jesus sobre o seu servo que estava muito mal, e de repente Jesus diz, eu vou lá. Ele podia ter se arrogado de representante de Jesus, não, me dá o poder, eu vou e coloco sobre ele e está tudo resolvido. Eu tenho feito isso com os meus subordinados. Mas ele não se arrogou disso, ele não saiu na frente dizendo, não, só manda a tua palavra lá e ela resolve. Ele podia ter, como autoridade, podia ter dito, não, me entrega o poder aqui, eu vou lá e faço o serviço. Como muitos têm se arrogado. Eu fiz isso. Eu curei enfermos. E para provar que eu curei, está aqui a imagem. Então venha para cá que eu posso curar-te. Essa representação para mim é um tanto quanto esdrúxula, viu? É um tanto quanto esdrúxula. A gente falar daquilo que Deus tem nos permitido fazer em nome dele é muito natural, porque não é para que as pessoas creiam no que somos capazes de fazer, mas é também proclamar as virtudes, os feitos de Jesus Cristo. Não arrogar para nós essa possibilidade ou esse direito de fazermos, porque
nos foi dado esse direito. É o que Paulo disse: não pensem que nós somos aquilo que nós não somos, nós somos proclamadores do Evangelho, nós somos aqueles que recebeu de Cristo a incumbência de colocar pessoas diante dele. Como aqueles 3 Sim. lá de Cafarnaum, né? Sim. E, João, é tão nobre essa missão, ela não é tão pequena. Ela é majestosa, mas essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa não é inventar história. A nossa tarefa é simples. Olha só, os requisitos, foi aqui que a gente parou, não foi, Lloyd? Sim. Os requisitos exigidos de nós são confiabilidade e conhecimento preciso. Olha que 2 coisas. Confiabilidade e conhecimento preciso. Essa é a exigência, essa é a demanda para nós despenseiros desta boa dispensa, João. Que todo despenseiro aprovado, ele precisa ter conhecimento dessa dispensa, né? Conhecimento preciso. Do que há dentro dessa dispensa. Do que é na dispensa, sim. Ok? E o outro, confiabilidade. Só te cortando aqui. Eu fui almoxarife de empresa. Então, se vem um oficial, alguém, um profissional, pedir tal ferramenta, eu preciso saber se ela está lá dentro ou se não está. Sim, onde está e se está. Ter conhecimento do material que ele precisa aqui e eu trazer lá de dentro. Sim. Ordenar que seja trazido lá de dentro esse material para servir aqui quem está necessitando dele. Então, o que o Paulo está dizendo aí? Conhecimento. Preciso. Conhecimento preciso. É. Eu não posso entregar uma chave 916 em vez de uma meia. Por quê? Elas têm a mesma dimensão, mas não fazem o mesmo serviço. Então é preciso que o dispenseiro tome ou tenha conhecimento preciso, realmente. Sim. E confiabilidade. No caso do almoxarife, para que não suma nada de lá. O relatório tem que tem que ter. Entrada e saída, quem pegou, que horas entrou, que hora foi devolvido. Então são dados precisos, né, dessa Por dispensa. outro lado, a confiabilidade é saber que eu estou indo no lugar certo para ter aquilo que eu preciso. Eu tenho que ter confiança, eu não posso chegar dentro da almoxarife, se eu sou um ferramenteiro ou se eu sou um profissional e eu vou precisar de um enxó, eu tenho certeza que aonde eu vou, tem alguém para me suprir aquilo que eu preciso. Paulo está dizendo isso. O conhecimento do que está lá e a confiabilidade de que eu vou ser atendido. Paulo está dizendo aqui na versão que eu tenho à mão, é que se ache fiel. A fidelidade, a nossa fidelidade, é que gera essa confiança. A fidelidade com que atendemos. Imagina, será que aquele coxo conduzido pelos 3 amigos vinha pensando no caminho, eles não vão me largar aí pelo meio do caminho e eu não sei como voltar para casa? Eles vão chegar lá e encontrar uma multidão imensa e não vou ter coragem de romper com essa multidão. E agora, como é que eu vou voltar? Vamos entrar, ficar no meio da multidão. E agora, como é que eu vou voltar para casa se eu sou coxo? Ele confiava nos amigos. A tarefa foi dada. É preciso que aqueles que convivem com a gente tenham confiança na gente. É preciso que os teus liderados, as ovelhas, os cristãos da tua igreja tenham confiança em ti como pastor e saber que estão sendo bem conduzidos. E a gente tem que ter exatamente, se acha fiel, a gente tem que ter exatamente essa fidelidade capaz de que as pessoas confiem na gente. Não faça de nós ídolos, senhores da igreja. Não, isso não é conveniente. Mas que confiem na nossa liderança para guiá-los no momento que eles precisam de fato. É tão gostoso, mesmo sendo um pouco dolorido, quando alguém da tua igreja te procura para te dizer: eu preciso conversar, eu estou com esse problema, preciso ser orientado. Ele vai porque ele confia. Ele sabe que ele está buscando daquele que é dispenseiro de Deus para trazer aquilo que ele precisa. Porque é triste. E eu conheço, eu já vi tantos. Cara, eu estou vivendo um desastre na minha vida conjugal.
ou na minha vida pessoal, e pior que eu não tenho quem confie na minha igreja. Eu conto, daqui a pouco todo mundo sabe. Traições familiares já aconteceram, e eu já recebi pessoas de outros lugares que vêm dizendo: o pior, que eu não confio em conversar isso com os meus líderes, porque eu converso com ele amanhã, a igreja toda está sabendo. Sim. Não, esse também é o problema de pastores que não confiam em outros pastores, e às vezes é o lugar onde, porque assim, você tem uma propaganda dizendo assim: procure ajuda, peça socorro. É que o cara olha ao redor e não vê esse lugar de socorro, porque não confiam nem em seus companheiros, não encontram esse lugar de confiança, porque às vezes seus companheiros são os seus concorrentes. Então a coisa é delicada, não é só uma questão dos crentes, né? Eu estou falando assim, não estou representando ninguém, porque ninguém me pediu representação nenhuma aqui, mas eu estou representando um sentimento, né? Que não é o meu particular sentimento, mas é o sentimento da particularidade de um monte, que nem entre os seus pares se sentem seguros. Alguém disse: olha, se eu ao menos pudesse ter aberto a boca, mas não podia, não confiava em ninguém, não tinha ninguém na concepção dele confiável o bastante para isso, né? Então, tem esse detalhe, João, que o dispenseiro, ele precisa ser tido como fiel. Achado fiel. Né? Achando-se e achado, né? Por conseguinte, confiável. Né? Confiável, sim, sim. As palavras usadas nessa versão é confiabilidade e conhecimento. Porque se eu encontro alguém confiável, eu me desarmo. Sou capaz de ficar nu, porque encontrei o sagrado. Sou capaz de ter a minha alma nua. Agora, quando eu vejo nudez astuta, que para mim essa é a grande questão, voltando lá ao Gênesis, não é? Eu já disse várias vezes que é o livro da minha predileção no Antigo Testamento, é o livro de Gênesis, né? E no capítulo 2 de Gênesis aparece o homem e sua mulher nus. E eles não tinham vergonha dessa nudez, estavam conversando, trocando ideias, nus. Já no capítulo seguinte, o Adão diz para Deus que o procura, ele disse: eu tive medo, estava nu e me escondi. Que medo é esse, né? E eu disse que no texto original, a palavra medo é a palavra haron, e que em Gênesis 2 aparece a palavra haron pura, haron, nu. Estava na alma, no corpo, estava todo mundo nu ali. E não tinha vergonha nessa nudez. Já no capítulo 3, a palavra harum aparece com uma outra palavrinha ao lado, que é mikol. Mikol é astuta. É a mesma expressão para a serpente. A mais astuta é a mais mikol. Não sei se me faço entender. Mas a palavra mikol que aparece para a serpente a mais astuta. Mikol de toda a animalia, né? Astuta, traduzida para como astuta, né? Eles agora, no capítulo 3, estão numa nudez astuta. É que quando a gente encontra pessoas que estão vestidas de uma nudez astuta, a gente tem medo. Porque é a nudez astuta que impõe medo e faz a gente fugir dos ambientes de transparência. Se tivermos tão somente nus como no capítulo 2, ainda que haja alguma coisa que fuja do meu parâmetro pessoal, o outro não precisa ter medo, porque temos relações de transparência. Agora, se eu me encontro na condição de Gênesis 3, se eu tenho uma nudez astuta, eu tenho um problema grave. É que eu, às vezes, olho para o lado e me encontro no meio de um monte de astúcia. Esse lado mais perverso da natureza humana. E aí eu tenho medo.
E esse medo me faz ficar calado, sendo corroído, consumido por ideias tão perigosas para mim mesmo, né? E por isso é que o homem precisa ser encontrado assim, fiel, confiável, em quem se possa estabelecer a fiança, né? Porque confiança vem de fiança. Em quem eu posso estabelecer a minha fiança, será meu confiante, aquele que quando eu não posso, ele está ali para me sustentar. Então, onde está esse confiante? Eu admirei esses dois termos aqui conjugados. Para que tenham confiança em ti, é preciso que você seja fiel. Eu nunca tinha tentado com profundidade para a relação que tem esses dois termos. Sim. E nós queremos aproveitar para passar aos nossos amigos, aos nossos pastores, que em dificuldades busquem ser fiel, para que a confiança daqueles que estão desconfiando de ti volte. Seja, na verdade, fiel. Fiel a você mesmo, fiel à sua família, fiel a Deus, fiel no que você está fazendo, fiel em tudo. Lembra daquela canção do Wagner Roberto? Eu quero ser fiel, fiel no meu ouvir, fiel no meu contribuir, fiel no meu pensar. É linda essa canção. Ele chama para uma fidelidade geral na caminhada da gente. Fiel no caminhar, fiel no ouvir. Gente, como é que se pode ser fiel no ouvir? Parece assim um tanto quanto contrassenso. Eu estou ouvindo, eu estou sendo fiel no que ouço. Às vezes não. A minha fidelidade não está, o meu ouvir não está sendo fiel. Eu ouço aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que está me sendo ensinado. Sim. Não é isso? Pode ser. Então me falta fidelidade no ouvir. João, fidelidade no ouvir é assim, é a falta do comprometimento do escutar, né? Então, eu não ouço o que o outro está dizendo, eu estou ouvindo o que eu quero escutar. O que eu desejo, o que eu desejo. Não o que o outro está dizendo, que já será um desafio muito grande, né? Então, para você ter uma escuta fiel, precisa ter dedicação, ficar surdo para si mesmo, né? É a partir dos nossos silêncios que as nossas escutas surgem. O problema é que nós estamos cheios de ruídos e quando o outro começa a falar, ele se amplifica no meu próprio ruído e aí eu não tenho uma escuta fiel, né? Eu já vivi muito isso na minha vida, eu mesmo praticando, dando respostas antes de terminar de ouvir aquilo que está sendo dito. Tenho conversado muito com a minha esposa a não antecipar a resposta antes de ouvir o que está sendo dito, na verdade. Isso é sabedoria. E as pessoas passam a confiar na gente porque uma resposta precipitada, uma resposta antecipada não tem muito valor. Ela não foi tratada, ela não foi dita em cima daquilo que foi dito, daquilo que foi ouvido. Então, a gente aproveitou para falar, essa fidelidade no ouvir, ela é importante. Porque, segundo um certo pensador, a arte de ouvir é muito mais importante do que a arte de falar, né? Um bom ouvinte tem muito mais qualidade do que um bom discursante, né? Sim. Bom, por isso que a gente não vai sair daquilo que a gente já leu semana passada, Lloyd. Mas são coisas novas, né? Aí Paulo diz, olha que Paulo fala aqui, ó, pouco importa o que vocês pensam ou digam a meu respeito. Né? Nessa confiabilidade, nesse conhecimento preciso, se eu não tenho outros além do que vocês estão colocando, essa expectativa sobre mim, pouco importa o que vocês estão pensando ou digam a meu respeito. Lógico, ele está muito fiel aqui na caminhada. Sim, a questão é que sempre vão errar. É. Mesmo aqueles que dormem ao mesmo lado da cama que eu durmo, podem não ter essa concepção precisa sobre mim. Olha, nós não somos mais meninos, né? Quantas vezes nós já ouvimos assim? Estava tão bem, como pôde ter saído para comprar pão e não ter voltado? Não estava tudo bem, coisa nenhuma. Se tivesse, tinha voltado. Se tivesse, tinha voltado. Já não estava bem há muito tempo. Você que não quis enxergar. Isso. Né? Olha, passei 30, 40, 50 anos ao lado dessa pessoa e eu não conhecia. Claro que não conhecia. Não conhece e não conhecerá.
Porque não é exatamente isso. Não é exatamente assim. Aí Paulo está dizendo, pouco importa o que vocês estão pensando, vocês vão sempre errar quando pensarem sobre mim. Paulo está falando de um tempo em que eles questionaram a idoneidade e a legitimidade. Lembra que nós já falamos isso aqui no programa? Sim. Sim, foi. Quando ele está longe da gente, ela é uma pessoa. Quando se aproxima, é outra. Foram questionados. E aí ele está aqui trazendo a lume essa questão para dizer, se o que vocês pensam de mim não é, na verdade, aquilo que vocês pensam. Deus é quem me julga. Sim. No meu texto eu tenho uma Sim, é isso aí. Quem me julga é Deus. É isso aí. Bom, se quem nos julga é Deus, a gente vai ali tomar o café com a alma lavada e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Muito bom dia. Nesse domingo, dia 15 de dezembro, terceiro domingo do mês de dezembro, e hoje nós temos uma confraternização especial, né, pastor João? O nosso café da manhã, que nós convidamos vocês a participar com a gente. Celebre conosco, porque é o último café do ano e nós estamos cheios de alegria por termos passado, já temos celebrado 20 cafés, como o que vamos celebrar agora, que é o fechamento desse nosso ano cafeico, né? Que bom se você estiver com a gente, com a sua família. Café sem cafeína. E vamos lá, em Lodge. Eita, Paulo, aqui ele continua. Ele Sim. diz assim, eu não me avalio. Nesse caso, os rótulos são irrelevantes. Desconheço algo que me desqualifique na minha tarefa para com vocês. Mas isso não quer dizer muita coisa. O Senhor é quem faz este julgamento. Sim. Em nada me argui a consciência. Uau. Contudo, não me dou por justificado. Cara, é muito bom isso. A gente ter uma relação consciente boa, né? Sem julgamentos próprios. Mas ainda assim não se dá por justificado, porque é Deus quem nos julga. Né? É isso mesmo. É Ele quem prescruta essa nossa escuridão, né? Ele é quem derrama a luz nas nossas trevas. E ainda que nessa minha escuridão eu não me veja, é Ele quem me julga. É Ele quem estabelece esse julgamento. E assim, eu estou com Paulo aqui, eu também não me deixo ser julgado por quem quer que seja, porque ninguém conhece a minha escuridão, senão o próprio Deus. Nem eu, às vezes, estou entendendo que escuridão é essa que está em mim, porque eu não tenho só escuridões conscientes, né? A consciência, ela pode me arguir, mas eu posso ter uma plantação inconsciente em mim, tão consistente e tão severa, que me leva a fazer coisas que a minha consciência não encontra elementos, né? Então, considerando a mente humana, com esses dois elementos, o consciente e o inconsciente, ainda que a minha mente consciente me argua e não me encontre em mim qualquer tipo de mal, pode ser que inconscientemente eu esteja ferindo você sem mesmo perceber conscientemente que estou, né? É complicado, mas é esse o caminho. É verdade. É complicado, mas é verdade. Eu tenho vivido com pessoas dessa natureza que estão machucando sem saber que estão machucando, estão prejudicando quando tentam ajudar, porque no seu subconsciente estão apenas ajudando, mas não perceberam que aquela sua ajuda vai criar dificuldade para aquela pessoa. A entrega do nosso melhor, às vezes, não é melhor para os outros. Não é melhor para os outros, exatamente. Por exemplo, eu chegar e pegar o meu carro e dar para alguém que não tem dinheiro para pagar o IPVA e não tem como sustentar, não tem uma garagem, é o melhor que eu estou dando para ele, mas sacrificando-o a não conseguir levar, o cumprir, e fica com vergonha de vender porque não deve e gera o meu melhor, pode não ser o melhor para ele. Exatamente. E no tocante, quando Paulo diz eu não me julgo, eu lembrei de um escritor que disse, eu nunca escreverei a minha autobiografia, porque eu não vou falar de mim aquilo que... os meus defeitos eu não vou contar. E eu não tenho só virtudes, eu tenho defeito também. Por isso eu não vou escrever minha autobiografia. Pode até não parecer, mas tem, né, João? Mas tem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Mesmo que eu tentasse me julgar, eu não me considero perfeito, porque as minhas imperfeições são vistas por Deus. É a minha humanidade. E veja que a humanidade do homem, do ser humano, é exatamente tendenciosa a esconder. O que Adão fez? Escondeu-se.
numa ridícula folhinha de parreira. E buscou justificar-se. Essa é a tendência do ser humano, é buscar justificar os seus erros. A culpa dos outros. Querer colocar a culpa no diabo, querer colocar a culpa na mulher. O que foi que Adão disse? Foi a mulher que tu me deu. E Deus olha para a mulher e diz, olha ali, quem está ali atrás da moita que fez essa história todinha. Ou seja, a nossa humanidade tende, se não formos muito realmente submissos a Deus, a nossa humanidade quer nos conduzir para encontrar justificativa para os nossos erros e as nossas falhas. É por isso que Paulo diz, quem me justifica é Ele. Ele é quem dá o veredito sobre mim, né? Sim, sim. Aí Paulo diz, é o Senhor quem faz este julgamento. E ele dá aqui uma orientação tremenda. Assim não corram na frente do Senhor, tirando conclusões com base em julgamentos pessoais. Olha aqui. Pessoais, antes de analisar tudo. Isso aqui acontece todos os dias, em qualquer lugar, em uma casa, em um escritório, pessoas tirando precipitadamente, tirando conclusões acerca de pessoas, do serviço dela, da aparência, né, das coisas, da solução, da maneira como ela solucionou, tomou decisões. Então, Paulo diz aqui, ó, não corram na frente do Senhor. O Senhor que conhece o coração, conhece as motivações desse coração, por que aquela pessoa decidiu fazer daquela forma. O que estava no coração dessa pessoa quando ela tomou essa decisão, quando ela decidiu aplicar aquele conselho ou aplicar daquela forma. Aí mais adiante ele diz assim, quando ele vier, trará a público segredos que ninguém imagina. Eita. Motivações interiores, propósitos e até mesmo orações. Só então ouviremos o muito bem de Deus. Até orações, bispos. Até oração, bispo. Sim. Há decisões, Lloyd, que nós tomamos que elas podem ter até ferramentas legais, substância, pode ter cabalidade, mas aquilo que está bem lá no fundo, o fator motivação daquela decisão, também precisa ser pesado. Se a lei humana, ao estabelecer juízo sobre um crime determinado, ela estabelece dois elementos, um agravante e um atenuante. Dependendo da motivação que o crime foi cometido, ele ou será agravado ou será atenuado. Ou ele será fortalecido, aumentado, né, a pena, ou a pena será reduzida, dependendo da motivação. Se a lei humana, cheia de tendências, atenua ou agrava um crime, você imagina o julgamento divino que prescruta o mais interior do motivo, que ilumina a mais escura caverna da alma, que detecta os elementos mais íntimos. Como o julgamento que parte desse lugar terá muito mais equidade, muito mais equilíbrio do que o julgamento que parte, às vezes, de motivações pessoais. Ao julgar uma causa determinada, ainda que eu não seja um magistrado, mas se eu estou fazendo o papel de julgador de uma causa entre amigos, por exemplo, muitas vezes meu coração já está tendencioso por causa do nível de afeto que eu tenho com A ou com B. Você sabe, por exemplo, quando tem um juiz, estou falando de um magistrado, que ele tem algum compromisso de afeto com uma das partes, ele deve se declarar ou ser declarado incompetente, ou seja, incapaz de julgar, porque o critério de comprometimento está abalado, porque ele tem uma relação de afeto com uma das partes
então não terá equidade no juízo. E eu estou só levantando aqui essas poeiras para a gente entender que as nossas conclusões precipitadas, elas podem vir de dores que nós sentimos. Ok? Os juízos temerários podem vir de experiências que nós passamos, de coisas que nós vimos, ouvimos e que nos causa algum dano. Então, todo juízo que eu vou fazer em cima de uma situação dessa, eu vou estar cheio de comprometimentos ao julgar. Por isso é que o juízo de Deus vai revelar segredos. Que diz, meu Deus, por que eu condenei aquela pessoa que eu tinha que ter colocado num andor? Aquela pessoa tinha que ser carregada num andor e eu julguei. Eu criei um bafafá em torno dela. Não é? Porque vai conhecer segredos. Deus revelará segredos. Segredos que às vezes as pessoas não estão dispostas a contar, a falar, entende? Bom, mas vamos lá. Tudo o que faço agora é mostrar que todos esses assuntos dizem respeito a Apolo e a mim, para que vocês aprendam a se controlar e não se precipitem em julgar sem ter conhecimento de todos os fatos. É importante analisar todas as coisas do ponto de vista de Deus. Não me agrada vê-los bajulando uns e difamando outros com base em boatos. Pois quem é que realmente conhece vocês? Que sabe o que tem no coração? E se soubesse, descobriria algo de que possam se vangloriar? Não são dons de Deus tudo que vocês têm e são? Por que então tantos rótulos e disputas? Vocês já têm tudo de que precisam. Têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. Deixando de lado Apolo e a mim, vocês estão no topo do mundo, pelo menos no mundo de Deus. E nós estamos lá com vocês. O que vejo é que nós, que temos a mensagem, fomos colocados por Deus num palco, mas ninguém quer comprar o ingresso. Somos como um acidente na rua, para o qual o mundo olha quando passa. Somos os desajustados do Messias. Vocês podem estar seguros, mas nós vivemos em meio a fragilidades e incertezas. Vocês podem ser bem considerados pelos outros, mas nós somos maltratados muitas vezes. Na maior parte do tempo, não temos o suficiente para comer. Usamos roupas remendadas, portas nos são fechadas na cara e aceitamos os piores empregos para ganhar a vida, sempre com muito esforço. Quando nos ofendem, dizemos, Deus o abençoe. Quando espalham fofocas sobre nós, reagimos com uma palavra boa. Somos tratados como lixo, como restos de comida. E a situação não vai melhorar. Vamos dar uma paradinha aqui. Meu Deus do céu. Acho que a gente ia precisar de um programa todo para... Um desabafo. Que é um desabafo. Cara, um desabafo que nos faz encarar uma realidade muito distante das realidades ministeriais do nosso tempo. Nós vivemos hoje uma condição de pregadores do Evangelho das mais confortáveis, ainda que de vez em quando bata uma síndrome esquizofrênica sobre a igreja, dessa ideia de perseguição, estão me perseguindo. Cara, nenhuma perseguição no nosso país se compara ao nível de resistência que um ministério apostólico sofria nessa época que nós estamos lendo, que Paulo descreve a sua época. Há pessoas que estavam dispostas a abrir mão de comodidades para não ser pesado à igreja,
abrindo mão de condições pessoais, de privilégio, para não ser pesado ou trazer qualquer tipo de implicação para a vida daqueles que estavam começando a sua fé em Jesus. Homens e mulheres desse período apostólico, que a vida deles não era mais importante do que a vida de Cristo, que o estilo facilitador de viver não era ganancioso. A ganância aqui era ganhar gente para Cristo e nada mais. Não havia um varejo eclesiástico, não havia um mercado e nem havia mercadoria, João. E nem o arrogo de, numa conferência, tantos terem se convertido. De quantos eu ganhei. Na verdade, o grande desafio aqui era desconstruir a ideia que havia na igreja desse conceito de posse. Há poucos capítulos atrás, a gente vê Paulo dizendo, cara, não é possível, vocês endoidaram. Vocês estão colocando a igreja como se ela fosse minha, fosse de Pedro, fosse de Apolo, fosse de... A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. A igreja está sendo... Acaso pode um corpo estar dividido entre si? Essa era a apologia de Paulo, não é quantos de vocês me pertencem. Era pelo contrário. Eu tenho direitos e abri mão desse direito por causa de vocês. Eu tinha um monte de direito e para pregar o evangelho sem peso a vocês, eu abro mão de tudo isso. Não ouso valorar coisa alguma, porque eu estou aqui para enriquecer vocês, não para empobrecê-los, não é? Nós pobres, vós ricos. Parece que essa lógica perdeu o sentido. Hoje eu estava, essa semana, talvez no iníciozinho da semana, refletindo sobre os pais da teologia da prosperidade. Né? E como esses caras conseguem conviver com uma consciência tão tranquila diante de tanta demanda. Eu não sou um pregador franciscano e nem tenho muita relação com isso. Mas eu olho para os meus pares de vida e tenho compaixão. Eu não seria capaz de sugar quem quer que seja. Nunca na minha vida. Hoje ainda mais. Mas nunca na minha vida. Eu me aproveitei de qualquer oportunidade. Mas eu não estou falando de mim como se eu fosse o tal. Como eu, também existem milhares. Então, não sou exclusivo, eu não sou o único, e eu sei que tem mais do que 70, mais do que 7 mil. A igreja sempre terá esse remanescente. Mas, cara, nós estamos nos perdendo. Esse é um alerta de um pastor mais velho, né? Não tão velho, mas mais velho na fé, para denunciar, João, a possibilidade de que haja alguns aproveitadores entre nós dando um sentido ao Evangelho que não é o sentido do Evangelho. Eu quero me reportar aqui a Paulo quando ele diz nós pobres e vocês ricos. Paulo, eu entendo que Paulo não está fazendo um desabafo, Paulo está fazendo um comparativo entre aqueles que estavam na igreja se sentindo preciosos. E Paulo aqui, ele não estava em Corinto, ele estava em Éfeso. Enquanto estava aqui em Éfeso, estava trabalhando para sobreviver. Estava vivendo não como um importante, vestindo um terno de visão, andando de jatinho ou qualquer coisa. Mesmo como apóstolo, ele fala aqui dele e de Apolo, mesmo como apóstolo, eles estavam trabalhando, fazendo tendas para viver. Ele não está se queixando disso, ele está dizendo à igreja de Corinto, não se ufanem, achando que vocês são alguma coisa importante, porque eu, como apóstolo, estou aqui trabalhando arduamente para me viver. E não é a vida cristã, não é para viver nababescamente. A vida cristã é uma continuidade de vida, é uma forma de viver. Viver
com dignidade, viver com aquilo que Deus dá. A uns ele quer enriquecer, ótimo. Agora, a riqueza que Deus te dá, lembre-se que ela não é sua. Lembre-se de que ela não te pertence. Deus permitiu que ela chegasse em tuas mãos, e eu quero aproveitar para dizer, eu tenho conversado com a minha esposa sobre os 10 talentos. Deus deu 10 talentos, deu 5 talentos, deu 2 talentos, e pergunta o que você fez dos talentos, porque não são teus. Aquele Senhor que deu os talentos não eram para quem recebeu. Quem recebeu tinha apenas a responsabilidade de administrar. Eu vou mudar aqui o conceito, mas vou perguntar o que você tem feito com os 10 talentos que Deus te deu. A condição de ser um profissional bem-sucedido, a condição de ter galgado faculdades, mestrado e etc. Você tem usado essa oportunidade para ser quem, mesmo lembrando que lá de onde você veio, um simples roceiro, como eu, ter a oportunidade de poder viver. E o que eu estou fazendo com os talentos que me foram entregues? Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, não se ufanem, não se sintam tão preciosos, porque eu podia me arrogar de viver de vocês, e vocês me sustentarem, eu e Apolo ser sustentados por vocês. Todavia eu estou fazendo tendas aqui, porque vivendo como pobre, e vocês vivendo como ricos. Não que eu tenha inveja disso, eu só estou querendo lembrar vocês, não se ufanem, não se sintam preciosos por isso. Os talentos que vocês receberam de Deus, vocês vão prestar conta deles. Eles vão ter que, alguém vai chegar e cobrar. E no dia que chegar e cobrar, eu ganhei um talento, eu recebi, eu enterrei, eu quero ser fiel. A minha fidelidade não é em apresentar aquilo que eu recebi, é apresentar o que eu fiz com aquilo que eu recebi. Entrar no gozo do Senhor está em fazer aquilo que eu devia fazer com aquilo que eu recebi, não apenas preservar. Eu vou voltar aqui, eu estou dando um arrudeio, mas eu vou voltar para dizer quantos cristãos foram alcançados por Cristo e viviam numa vida de desgraça, numa vida miserável, foram alcançados por Cristo, e depois que foram alcançados, conformam-se a dizer, glória a Deus, estou salvo, vou para o céu, aleluia, e não compartilham essa graça com ninguém. Aqueles 3 homens que já foi falado aqui hoje, que estavam em Cafarnaum, eles tinham pernas para andar, eles tinham ombros e braços para conduzir aquele que eles precisavam apresentar diante de Jesus. Os talentos que eles receberam como pernas para andar, como ombros para conduzir, como determinação para fazer, eles multiplicaram. Por quê? Não só aquele homem foi recuperado das suas pernas, foi salvo a sua alma e o testemunho foi dado. O que você está fazendo com os talentos? Eu quero repetir aqui, Paulo está dizendo, tenham cuidado, porque a riqueza que vocês têm recebido não é para esnobar, não é para ser aquilo que vocês pensam que são. Vejam o exemplo de mim e de Apolo. Estamos trabalhando para viver como pobres. Não porque tenhamos voto de franciscano, mas é porque a situação está permitindo ser assim. E nós não estamos buscando de vocês recursos para ficarmos aqui de braço cruzado, voando de avião para qualquer lugar desse mundo, gastando o dinheiro de vocês. É lamentável. E eu conheci muita gente que, aproveitando-se da condição de ser oficial da igreja, voou o mundo inteiro de avião e nunca plantou uma igreja em lugar nenhum. Mas era o oficial, era o responsável pelas missões da igreja. Ou seja, vivendo nababescamente com aquilo que não era seu. A gente está falando isso aqui não é para acusar ninguém, é para abrir os olhos que os irmãos não são obrigados a trabalhar arduamente enquanto nós não estamos fazendo nada. Se nós não cuidamos da vida deles como devíamos cuidar, se nós não damos a eles o alimento que devíamos dar, também não devemos receber aquilo que eles nos oferecem. Não devemos fazer isso, porque é obrigação nossa, é cuidar ou retribuir aqueles que nos admoestam, aqueles que nos ensinam. A minha esposa gosta muito do versículo que diz, pague em dobro aquele que te instrui. Dê em dobro aquele que te instrui. Então, se você está sendo bem instruído,
não esqueça o seu pastor, o seu líder espiritual, de mantê-lo, de cuidar dele. Agora, também não acho que tudo que Deus te deu é para você viver nababescamente enquanto ele anda de ônibus e você no carrão. Não é assim que funciona. A coisa é diferente. Paulo está falando isso aqui muito bem. Eu estou trabalhando, enquanto vocês estão gozando riquezas. Não estou reclamando disso, estou só mostrando para vocês que não é assim que funciona. Não dá para ficar se gloriando do que tem enquanto outros estão passando dificuldade. Entendo eu que é dessa forma. Realmente, aqui no versículo 14, pastor João, ele diz dessa forma, depois que ele faz essa comparação, esse desabafo, que acaba também sendo assim, ele diz, eu não estou escrevendo para brigar, nem para criar algum desconforto. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Olha aqui que interessante. Nosso tempo para esse bloco acabou e no próximo vamos tomar esse assunto como tema. Perfeito. Olá, gente, de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Acabamos de tocar nessa paternidade de Paulo sobre a igreja, que a ele incumbiu-se a responsabilidade, o dever de paternizar essa igreja, de trazê-la para o eixo do equilíbrio, porque aqui e ali essa mentalidade coletiva ela vai se deslocando de alguma forma, indo para lugares que não deveriam ir, e Paulo dá esse tom do maestro que rege essa orquestra, né? Desafinada aqui, desafinada ali, e Paulo vai se arrogar desse direito, né? Totalmente direito dele, de fazer apostolado e trazer a igreja para o eixo do equilíbrio. Foi assim que a gente deu uma paradinha aqui no verso 16, né? Sim, 16, né? Para sairmos para o nosso intervalo, né? Querem comentar alguma coisa ou podemos avançar para o 17? Eu acho que a gente deve avançar. Eu quero abrir um parênteses aqui para reforçar o nosso convite para o café que está acontecendo, e ainda há tempo de você estar com a gente. E é o nosso culto à noite, além da nossa virada de ano, né? Lembrar que esse programa está fazendo a virada de ano conosco aqui na Igreja da Colheita, na Rua Santo Antônio, que é o nosso último encontro do ano de 2024. Também eu quero saudar aos ouvintes lá em Nova Terra, a Júlia e seu digníssimo esposo são ouvintes assíduos. Onde fica Nova Terra, João? É aqui em São Luís mesmo, lá na estrada de Ribamar, Ah, aquele tá. trecho. O nosso amigo Samuel Araújo ali no Angelino também é um assíduo ouvinte, e nosso amigo Chicão no Porto do Mucagituba nos manda mensagem dizendo que estamos ouvindo o programa de vocês. Portanto, gente, com essas saudações, a gente vai caminhando para o versículo 17. Foi por isso que primeiro enviei Timóteo. Ele também é meu filho querido e fiel ao Senhor. Ele irá refrescar a memória de vocês quanto às instruções que passo regularmente às igrejas no caminho de Cristo. Sei que alguns de vocês são cheios de vocês mesmos, que nunca ouvem ninguém, muito menos a mim. Mas estarei aí, se Deus quiser, mais cedo do que vocês pensam. E então vereis se tudo o que falam não passam de papo furado. Pois o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder. Então, como devo me preparar para esse encontro? Como quem disciplina com severidade, que os obriga a andar na linha? Ou como um bom amigo e conselheiro? Vocês decidem. Sim. O tom da conversa vocês vão decidir, né? Porque de muitas maneiras eu posso chegar aí.
mas decidam como é. Gente, é tão pesado, né? Eu vejo o Paulo falando sobre essa coisa de chegar ali como quem disciplina, como quem ralha, e eu vejo que isso na vida de um líder é tão custoso, custa tanto a gente ter esse tom de severidade que às vezes se faz necessário, mas é tão custoso. Para mim, é extremamente constrangedor eu assumir um tom desse na minha conversa. Eu acho que as pessoas deveriam ser um pouco mais sóbrias, um pouco mais sensatas, quando elas decidirem o rumo das conversas que se deve ter na vida. Isso pode melhorar muito. Eu sou daquela tribo que Salomão diz que palavra branda desvia furor. Uhum. No meio de furor, eu prefiro palavra branda. Ela acalma tempestades. Agora, nem sempre, né, dá para se manter uma palavra branda, mas sempre que for possível, eu optarei pela palavra branda, a fim de que furor seja dissolvido, seja eliminado, porque o evangelho não tem a ver com furor. Tem a ver com poder, mas não tem a ver com furor, né? Tem a ver com autoridade, mas não tem a ver com a ralha, não tem a ver com o chicote, tem a ver com o amor, tem a ver com a disciplina amorosa, mas não tem a ver com o chicote. Na versão que eu tenho à mão, Paulo chama de ensoberbecidos ou ensimesmados, né? Uhum. É que Salomão fala certa vez, não é que eu seja também a favor do furor. Repreende ao tolo segundo a sua tolice, para que ele não se torne sábio aos seus próprios olhos. Uhum. Ou seja, não que você tenha que fazer com vingança qualquer coisa, mas há uma necessidade de se fazer ver que você está acima. Porque eu tenho dito, veja bem, eu tenho dito que há coisas que você não se apercebe. Há pecados ou há deslizes, há males na vida. Se alguém quer roubar alguma coisa, primeiro ele faz um planejamento e tem um vetor, uma luz que lhe acende dizendo é certo ou errado. Ele deseja, ele enlouquece para matar alguém, há sempre uma luz piscando, um filtro dizendo isso está errado. Mas a soberba, a vaidade, a prepotência não tem filtro nenhum, porque são coisas que não passam pela mente, elas são direto do coração. Uhum. Então, um ensimesmamento é coisa que está direto no coração e muito dificilmente um soberbo, um vaidoso, um ensimesmado se apercebe em tal situação. Daí Paulo dizer, eu tenho que fazer isso com vocês, e tem que dizer que alguns estão soberbos, ensimesmados, achando que são importantes além da conta, além daquilo que são. Uhum. E eu vou voltar aí, eu vou estar em Corinto. Uhum. Eu só quero que vocês decidam como é que eu vou estar. Se vocês vão se consertar, eu vou chegar numa boa, tranquilo. Se vocês continuarem, eu vou ter que usar a medida que me cabe usar para que vocês sejam disciplinados. Sim. E não vá para o inferno. Porque teve caso ali que ele disse entregar o cidadão, o corpo dele ser destruído, mas não perder a alma do indivíduo, para que a alma não vá para o inferno. Então, todo o cuidado de Paulo aqui não é se mostrando o tal, o importante. Todo o cuidado, o zelo de Paulo versa na edificação, na recuperação de cada irmão e, por conseguinte, na reestruturação da igreja. É a paternidade, né, João? Às vezes, essa função paterna que escapa da igreja, né? Porque muitas vezes essa institucionalidade ela tem a tendência de roubar essa função e essa missão paterna da liderança da igreja. Ela perde a função orgânica e ganha a função organizacional, que não tem a ver com o organismo, tem a ver com aquilo que se cria para que o organismo se movimente por ali. E às vezes a organicidade se torna tão mais importante que o organismo, né? A estrutura tão mais importante que o próprio corpo, que fica inadequado. Então vai se perdendo essas essências da igreja orgânica.
onde a paternidade faz parte do perfil de uma igreja orgânica, né? Os líderes não são mais reconhecidos como alguém que tem essa função paterna. Então, eles são meras peças de um tabuleiro que vai funcionar para... Eu tive um amigo, morreu há poucos anos atrás, que ele pastoreava na Argentina uma igreja. Ele era um argentino. E ele pastoreava uma igreja que era muito severa, essa coisa da organização, né? Lá era uma igreja tipo assim, que as cadeiras tinham nome, o nome da família, né? O nome da família que comprou os bancos lá, o banco tinha nome, banco da família tal, né? E tudo que eles queriam dele é que ele fizesse um bonito sermão no domingo pela manhã, que era o horário principal do culto deles, né? Se ele preparasse um bom sermão no domingo pela manhã, o salário dele estava garantido, estava tudo certo, ninguém queria ser chamado a atenção, nem coisa nenhuma. E uma das maiores igrejas da Argentina surgiram dessa condição que ele foi colocado. Ele disse, cara, me sobra tanto tempo que eu acho que eu vou começar uma igreja evangelizando gente na rua e levando para outro lugar. Porque aqui eu só ganho meu dinheiro no domingo de manhã e ninguém quer ser cuidado, ninguém traz seus problemas, ninguém quer a minha presença, só querem um bom sermão no domingo pela manhã. Então, vai ficar assim aqui e eu vou construir uma outra relação aqui, de uma igreja mais orgânica. E é uma das igrejas que mais cresceu numericamente na Argentina, nasce dessa questão da organicidade, né? Não do organismo da igreja, do corpo de Cristo, mas de uma organização chamada igreja, que não tem seu líder como um pai, como não reconhece sua paternidade, entende? Como um patrão, né? Eu tenho um amigo, conheci há muito tempo, conheci bem jovem, um pastor digno, você conhece ele também, não vou declinar o nome aqui. E ele me disse, eu hoje vivo um ministério entristecido, eu sou contratado da igreja. A igreja me contratou como seu pastor. Pago o meu salário e eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Mas eu sou um contratado da igreja. A hora que ela decidir me descontratar, eu tenho que me virar para ir para outra igreja. Ele me falou isso com tristeza, né? Ser contratado da igreja, né? Ou seja, Paulo está se intitulando aqui pai dessa igreja. Ele não foi contratado por ninguém. Não tinha ninguém à frente de Paulo. Não era só por isso. A igreja tentou se arrogar, se levantar e se dividir, dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano. E ele disse, epa, vamos parar bem aí, porque a igreja é de Cristo. E eu estou aqui na condição de cuidar de vocês. Que Apolo cuide, que Pedro cuide, mas não vamos mudar essa característica de que é uma igreja que pertence a Cristo. Então eu não sou contratado por vocês, eu estou trabalhando aqui duro, mas escrevendo a vocês, lembrando de vocês que estão lá. Meu Deus do céu, como é que... Eu estou lembrando de tantas coisas aqui, mas vamos deixar quieto. Vamos avançar no texto para que a gente possa se movimentar e alcançar o nosso objetivo de hoje, que é avançar para o capítulo 5, né, Lloyd? Que acho que já estamos nele, né? Capítulo 5 aqui. Capítulo 5, meu Deus, capítulo 5 aqui é forte demais. É a preparação de Paulo nesse capítulo 4, falando que agora ele aqui identifica e quer que essa igreja, essa comunidade o identifique também como pai, para avançar para as coisas que ele vai colocar. Sim, o assunto é mais porque pesado. Só um pai pode tratar com tanta fidelidade, com tanta clareza de alguns problemas que existem dentro de uma casa, né? Essa paternidade traz esse sentido de colocar assuntos mais claros, né? Então, vamos lá, capítulo 5. Também fiquei sabendo de um caso escandaloso entre vocês, que não seria tolerado nem fora da igreja. Um dos membros está dormindo com a madrasta, e vocês ainda se sentem
tão superiores, tão satisfeitos com vocês mesmos, que isso nem os incomoda? Não acham que deveriam estar tristes, de joelhos, derramando lágrimas? Ninguém pensou que tal conduta precisava ser denunciada e corrigida? Vou dizer o que eu teria feito. Ainda que esteja longe, é como se eu estivesse aí com vocês, porque sei perfeitamente o que está acontecendo e digo que está errado. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Reúnam a comunidade e estarei presente em espírito com vocês. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos, que ele a defenda se puder. Mas, se não puder, que seja excluído, ficando à mercê de Satanás. Sem dúvida, será um choque para ele e um embaraço para vocês. Mas é melhor isso do que a condenação. Além do mais, o que importa é estar perdoado diante do Senhor no dia do juízo. Ponto. Cara, o caso é sério. Mas mesmo dada a seriedade, ele deixa esse rapaz que está implicado numa condição social moralmente comprometida, o direito de se defender. Sabe, o direito de se defender? Se ele pudesse defender, mas dê a ele o direito de se defender. O problema é quando nem o direito de se defender você tem. Não é tratado o direito da tua defesa. Te julgam, te condenam, te execram sem o direito da defesa. Agora, o foco não é esse que eu estou dando aqui, né? Eu estou dando um foco à parte aqui. O foco é que a igreja sabia do que estava acontecendo e ninguém fez nada. Aqui não está se a família do cara era importante ou não era, se havia interesses ou não. Pelo fluir do texto, a gente percebe que tratar de um caso desse publicamente era também, de alguma forma, expor a igreja. A igreja também ia sair arranhada com a proposta dessa sociedade que a igreja traz, de mudanças e transformações. E ela está exposta a um caso interno de alguém que vive numa condição que está vivendo. Era assim, é melhor a gente ficar em silêncio e ninguém ficar sabendo disso, que isso se resolva por si só, porque se mexer nisso, isso vai cheirar mal. Paulo está dizendo, ainda que cheire mal, é melhor meter a mão nisso e resolver. Ainda que vocês fiquem expostos. Mas isso precisa ser resolvido. É isso. Ou seja, essa coisa de ficar escondendo para proteger a igreja. Gente, quantas imoralidades eu vi, João, ao longo da minha vida, cometidas em nome da moral da igreja. Em nome da moral da igreja, muitas imoralidades cometidas. Isso é triste de ver. Vi situações vexatórias, mas para proteger a moral da igreja. Então, assim, é preciso a gente ter cuidado, porque acima da moral da igreja, acima da moral, existem fundamentos éticos que precisam ser respeitados. Se há uma conduta coletiva, né, e ele diz assim, não precisa ser da igreja para se sentir assustado com uma conduta dessa. Até os de fora da igreja se veem assustados com uma conduta como essa. E vocês não fazem nada, vocês não tomam uma decisão, não fazem coisa alguma. Parece que nem os presbíteros da igreja, nem os pastores da igreja fizeram coisa alguma, não tomaram uma atitude, ficaram silenciosos. E Paulo está dizendo que, a despeito de tudo, de qualquer coisa, não dá para ficar silencioso. Paulo traz um exemplo aqui
Porque o que eu entendo que Paulo está dizendo? Se deixar como está, amanhã outros casos dessa mesma natureza vão acontecer e daqui a pouco a igreja perde o seu foco e vira um clube de vamos dizer assim, desregrados. Um clube de devassos. O que ele diz aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, alguém com conduta desregrada na igreja pode influenciar a outros. Não tomaram atitude nenhuma, não foi resolvido, então dá para fazer, tudo é possível, vamos fazer o que der na cabeça, e amanhã a igreja está pior, porque a devassidão já era natural naquela cidade portuária de Corinto, né? E já era comum. Mas Paulo ainda está dizendo, mesmo para os não cristãos, para a igreja já é de espantar. Ou seja, há uma devassidão. A devassidão moral, sexual, era praticada com as prostitutas que perambulavam por ali, no templo da deusa da fertilidade, etc. Mas não uma questão familiar. Paulo está falando de uma questão familiar. Uma questão que estava gerando incômodo até para os não crentes. Que moral esta igreja teria diante de uma sociedade se a imoralidade familiar e sexual estava crassando a igreja? É o que Paulo está dizendo. Não é uma questão simplesmente de punir um culpado. Paulo não está chamando aqui para punir o culpado. Porque muitas vezes há um desejo da gente, primeiro, antes de resolver o problema, punir o culpado. Paulo não está chamando para uma punição. Paulo está dizendo, não deve acontecer, porque a igreja está perdendo a sua credibilidade junto àqueles... O que diriam as prostitutas que Paulo evangelizou e que estavam vivendo na igreja? Poxa, eu saí da prostituição e chego dentro da igreja e acho que coisa pior. Qual é a mudança que eu tenho? Entendo eu que Paulo está tratando disso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que está acontecendo aqui não deve ser tolerado para evitar que a igreja perca a sua graça diante daqueles que a veem como igreja de Deus. Sim. Agora, João, não omitir o que está acontecendo da igreja, eu também olho com um valor inestimável, que é não fazer da igreja um teatro, que o que está na coxia não é apresentado. Paulo está expondo essa meia suja, né? Essa roupa íntima mal lavada. E não esconde isso para parecer que é, e não é. Ele está gerando um problema que acontece em todo o organismo. Sempre haverá um corpo estranho. Sempre haverá um senão, aqui e ali e mais acolá. Mas isso não está sendo escondido. Assim, o que me anima muito ao ler a Bíblia, João, é que a Bíblia não é um livro de esconder pecados, erros e coisas erradas. Pelo contrário, Davi disse, enquanto cali os meus pecados, os meus ossos apodreceram, ou seja, fui corroído, enquanto eu ocultei aquilo que estava de errado em mim, né? Sim. João, o mesmo livro, a Bíblia, né? Tratando dessa biblioteca, né? A mesma biblioteca que trata de um Abraão que é chamado de pai na fé, é a mesma biblioteca que tem um registro de um Abraão que deixa Sara durante 20 e tantos anos lá na região de Manre, sozinha, ela morre sozinha lá, e se une a Quetura e tem filhos com Quetura. O mesmo Abraão, que é o herói da fé, né? O pai da fé, e a Bíblia não esconde essas aventuras de Abraão com Quetura. Mesmo Sara ainda viva, né? Como não esconde o escândalo das filhas de Ló com ele, né? Sim, também não esconde a loucura de Davi. Aquilo ali não conta para gerar loucura na gente. É o registro da história. E no final daquele texto registro que os que descenderam dessa imoralidade, dessa loucura, foram abominação a Deus e depois ele destruiu essa nação, né? Sim. Os moabitas, né? Sim. Como não esconde na genealogia de Jesus, o Messias, uma Raabe, prostituta cultural... Estrangeira. Então, assim, a Bíblia não é um lugar de se esconder coisas. Não é o lugar onde nós temos as pessoas perfeitas que compõem a história que
gera o caminho do Messias, né? Porque a nossa história está ligada ao Messias, né? Mas de onde o Messias vem, tem toda essa história de gente humana. E mesmo depois do Messias, Paulo está falando de gente humana. E não está tratando de esconder. Esse mesmo cara aqui que Paulo diz, chama ele para conversa, disciplina ele, afasta ele precisa sentir dores. Põe até um Satanás aqui que eu particularmente tenho minhas restrições na interpretação desse texto. Eu tenho minhas dificuldades, embora já tenha lido vários comentários, mas eu continuo com dificuldade, né? Talvez um dia desse eu mexa nisso aqui. Eu olho para esse cara e vejo lá na segunda epístola Paulo dizendo, rapaz, esse mesmo cara, ele está morrendo de tanta tristeza. Tratem de reconciliá-lo, chame ele de volta, porque esse cara vai morrer desse jeito, né? Isso mesmo. Gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Que pena, né? Olha aí. Foi tão veloz, tão rápido, né? Tocamos em tanta coisa. E o texto aqui, nós já só temos mais 2 programas para finalizar o ano, né? E eu aqui, feliz da vida por termos passado todo esse ano nesse momento gostoso, levando a vocês a palavra de Deus. O que nós estamos levando não é o nosso conhecimento, nem aquilo que aprendemos simplesmente em faculdades qualquer. É o que o Espírito nos tem conduzido a transmitir a vocês a palavra de Deus. Obrigado por estarem com a gente esses 50 domingos quase acontecidos. Muito bem, gente. Olha aí, finalizando. Faltam 10 minutinhos. Lloyd, sua saudação aí nesse quase que último programa do ano, né? É isso aí. É assim, uma felicidade sempre estarmos aqui reunidos com esses colegas de trabalho, né? E com vocês também, que estão durante todos esses dias do ano de 2024, né? Então, muito obrigada por tudo. O meu shalom para vocês. Gente, forte abraço. Boa semana para todos.